Hai, minasan, konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e hoje é dia de perguntas e respostas, aquele quadro que vocês gostam muito. Muitos assuntos para tratar aqui hoje. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Segue a gente no Instagram, a gente tem conteúdo diário. Eu remexendo aqui por essa casa, ensinando japonês com a minha coleção de livros, brinquedos, coisas do Japão. Todo dia tem um vídeo sobre isso. O link do nosso Instagram tá aqui, é bem facinho. Segue a gente lá também. E outra dica importante, outro recado importante é que para um próximo vídeo de perguntas e respostas a gente vai utilizar esse aqui como base. Então as perguntas que o pessoal deixar aqui serão as perguntas que eu vou selecionar para um próximo vídeo, tá bom? Então perguntem, comentem. Agora sim, ikuzo! Muito bem! A primeira pergunta, a primeira indagação é da Akemi Hashimoto. Ela pergunta o seguinte: Sensei Ricardo, onegai, quer dizer, por favor, faz um vídeo sobre expressões que os japoneses usam para expressar emoções de espanto. Essas expressões de espanto, né, elas estão presentes o tempo todo na cultura pop, o tempo todo, não só na cultura pop, obviamente, né, na linguagem do dia a dia. Eu acho que a palavra mais comum para expressar susto, né, tomar um susto com alguma coisa, é bikurista, assim, bem expressivo, né, ele leva o tom de voz, é igual aqui, né, a gente fala, que susto, né, lá eles falam bikurista. Bikurista, na verdade, é um verbo que está no passado, e a palavra que está anexada ao verbo, né, suru no passado, né, esse está, é bikuri. Bikuri, que também é um substantivo e indica susto, né, algo surpreendente, ok? Outra maneira é odoroita, né, odoroita wa, né, inclusive com essa partícula de ênfase, wa, no final, ela é bem utilizada até por homens, né? A gente já falou aqui sobre partículas de ênfase e quando a gente falou sobre isso, a gente falou que wa, dependendo da entonação de voz, é uma partícula para dar ênfase mais usada por mulheres, né? Quando a entonação é mais para cima, né? Mais ascendente. Odoroita wa, né? Odoroita wa, se for mais ascendente, é mais um tom feminino na comunicação. Se for mais descendente a entonação, traz mais uma maneira de falar masculina. Odoroita wa, ok? Vem do verbo odoroku, né? Odoroku, que é você se assustar, se surpreender também, né? No passado, odoroita, tá? Também é uma maneira bastante usada. E aí tem as interjeições clássicas, né? Que é e, simplesmente a letra e do hiragana, ela mostra que você não entendeu alguma coisa, que você achou algo estranho, que você se surpreendeu com algo, né? E, quando o japonês fala e, quer dizer, como assim? Peraí, como assim? Né? Traz assim, o nosso an também, né? A gente tem uma que eu gosto muito que é ha, né? Muito japonês isso, né? É o ha seguido de um tsu pequeno, né? Se for na linguagem escrita, que interrompe a pronúncia, é um ha seco, né? Ha, que é tipo um an, como é que é? Meio que puxando briga, você não gostou do que foi dito, então você falou fez uma crítica à pessoa, foi passivo-agressivo com alguém, sei lá, qualquer situação, você pode ouvir um ha, que? Como é que é? A gente tem aquelas também clássicas que a gente ouve em anime, né? Masaka, né? Masaka, quer dizer, não pode ser, também é usado no dia a dia. A gente tem a gíria maji de, maji, né? Maji é uma gíria que indica sério, de verdade, tá falando sério, ou maji de, né? De verdade, é basicamente a mesma coisa, né? Que é uma versão em gíria, uma versão coloquial, né? Sendo que um jeito de você falar isso mais polido, vamos dizer assim, mais o japonês corretinho é hontoni, tá falando sério? Tá falando a verdade? Tá? Também são expressões que podem ser usadas em situações de surpresa. Na sequência, o Diego Paes pergunta o seguinte: Salve, Ricardo! Poderia falar mais sobre o ideograma noma, né? Ele sozinho ali do noma, esse ideograma que aparece aí na tela. Agradecido. Eu que agradeço pela sua pergunta, Diego. Esse ideograma, ele é muito interessante, a gente tem que saber. Ele é um ideograma que repete o som que vem antes. Eu acho que a gente já falou aqui ao longo da história do canal, mas vamos falar de novo. Ele repete o som que vem antes e forma uma palavra nova. No dicionário ele tem a leitura como noma, né? É o nome desse kanji. Mas a leitura dele vai variar de acordo com a palavra onde ele aparece, né? A palavra que ele integra. Então, por exemplo, tokidoki, que significa às vezes, ocasionalmente, né? Ele aparece seguido do kanji toki, né?
Muitas vezes ele vai ter um ajustezinho de pronúncia, coisa que é muito comum na língua japonesa em diversas ocasiões. Aqui é muito comum com esse kanji também. Então, tokidoki significa às vezes. A gente tem também iroiro, né? Iroiro significa diversos, vários, de vários tipos. A gente tem também dandan, dandan, né? Que significa etapa por etapa, né? Gradualmente, gradualmente. Muitas vezes formam substantivos e advérbios nessas palavras que tem esse kanji fazendo parte. Wareware, né? Wareware, um jeito mais formal de dizer nós em japonês, também replica ware, ware, duas vezes. A gente tem também nakanaka, né? Nakanaka também é outra palavra que significa consideravelmente, né? Consideravelmente. É uma lista que não é tão grande assim de palavras com esse ideograma, mas todas elas são muito comuns. Agora é a vez da Lilian Mirue, né, perguntar pra gente sobre rios. Olha só. Cardo-san, tem um outro kanji para kawa, né? Kawa, que é rio em japonês, que é kawa. O som é igual, o kanji que muda. Qual é a diferença? A gente está falando de kawa, né, que é esse kanji aqui, e kawa, que é este kanji aqui. Tá, os dois têm o mesmo som e significam, dão uma ideia, apontam para rio. O mais comum é esse aqui, né? Na teoria, né, o kawa mais simples, esse aqui que eu falei que é o mais comum, ele indica rios pequenos, enquanto esse kawa aqui indica rios maiores, tá? Mas na prática, atualmente no Japão, é mais utilizado este kanji aqui, tá? Este kawa aqui, mais complicado, ele é mais comum de se ver indicando nomes de rios chineses, por exemplo, o Koga, que é o rio amarelo, né? Você pode ver que é escrito com esses dois kanjis, e o segundo é o kawa, para rios maiores. Agora, se você junta os dois kanjis, a gente tem a palavra kasen, que se refere aos rios em geral, tanto rios pequenos quanto rios grandes. Dúvida agora do Souza-san. Ele diz o seguinte: Cardo Sensei, no português é comum usarmos termos como ligyo ou shamyu. Em japonês, existe algo que se assemelha a isso? Uma forma de se falar assim? Ou é algo que não há na língua japonesa? Muito bem, Souza, no japonês não tem, a gente não tem como fazer essa correlação tão direta, tá? E aí já fica a dica para vocês também. Não busquem correspondência gramatical entre o português e o japonês. Isso é uma dica que eu dou o tempo todo mesmo, inclusive para os alunos do Nihongo Premium. Eu falo para todo mundo isso porque isso gera parafuso e não tem correspondência. Às vezes a pessoa fica muito apegada a buscar uma correspondência entre as duas línguas para poder compreender, e ela acha que tem essa correspondência, mas não há. A língua japonesa é muito diferente da língua portuguesa, então você não vai encontrar correspondência gramatical o tempo todo. Aliás, quase nada, tá? E naturalmente não vai ter essa correspondência com esses pronomes, né? Chame-o, entregue-lhe, né? Faça. Não tem isso no japonês. Cada exemplo desses que eu dei vai ser uma maneira diferente de você falar em japonês. Muitas vezes nessas situações a gente usa partículas como a partícula o, né? A partícula ni também é bastante usada. Vou dar um exemplo para vocês. Kare o yonde kudasai. Kare o yonde kudasai. Chame-o, por favor. Né? O kudasai, por favor. Então chame-o. Poderia escrever assim em português, tá? Aqui a partícula o está indicando o ele. É curioso que a partícula o e no português a chame-o, né? Não fiquem enxergando correspondência, porque não tem, é coincidência. Ou, por exemplo, kare ni watashite kudasai, né? Entregue-lhe, nesse caso o pronome lhe no português, aqui a gente usou partícula ni para indicar que é para ele, né? Kare ni watashite kudasai, né? Verbo watasu, né? De entregar. Tá? Outro exemplo, né? Você poderia traduzir de outra maneira, né? Entregue para ele, né? Mas cabe também essa tradução com o pronome que você falou. Ou, por exemplo, kanojo yame sasete, faça parar, né? Yame saseru, né? Fazer parar, fazer ela parar. Kanojo o yame sasete, faça com que ela pare, né? Faça parar. Também é a mesma coisa. Então, para cada caso, no japonês é uma construção diferente. E a partícula ni e a partícula o podem aparecer com mais frequência, ok? E essa sua pergunta nos conecta com a próxima dúvida. Vamos lá. Ricardo, como funciona a forma saseru? Parece que todo lugar que a gente procura tem uma explicação diferente. Muito bem! Essa é a forma gramatical que a gente chama de forma causativa.
Tá? Ela faz parte de um estudo um pouco mais avançado de japonês, né? Um pouco além do básico, né? A forma causativa. O que é a forma causativa? É quando alguém ou algo faz alguém ou algo fazer alguma coisa. Você obriga alguém a fazer alguma coisa, ou quando você deixa alguém fazer alguma coisa. Tem esses dois sentidos, na verdade. Tanto você fazer com que façam, quanto que você deixar com que faça. Então, é chamado de forma causativa, porque se alguém ou algo que faz ou deixa alguém fazer, é a causa disso acontecer. Mas enfim, blá 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 gramatical. O que importa é que é uma forma que expressa esse tipo de sentido. Essa palavra que você citou na pergunta, saseru, ela na verdade é a forma causativa do verbo suru, fazer. Né? Fazer é um verbo que se acopla a muitos substantivos, transformando-os em verbo. Então é muito presente, né? Suru está presente em muitos verbos em japonês, tá? Ele na forma causativa vira saseru, tá? Então se suru quer dizer fazer, né? Construir, dependendo do contexto, saseru significa fazer com que façam, né? Fazer com que construam, tá? Dependendo, claro, do contexto. Por exemplo, undo saseru. Undo significa exercícios físicos, né? Undo saseru, fazer exercício, fazer com que façam exercícios, tá? Depende, claro, gente, tudo depende do contexto, tá? Eu não vou me aprofundar porque essa forma é uma forma verbal. Tem regras, tem conjugações específicas, isso precisaria de uma aula e se eu trago esse conteúdo aqui, eu mais vou confundir do que ensinar. Então eu tô trazendo o básico do básico, só para quando essa forma verbal bater nos seus ouvidos, agora você já sabe para que lado é o sentido disso, tá? Mas para saber certinho as contrações e tudo, tem que estudar. E tem que estudar muita coisa antes também sobre verbos em japonês, ok? Mas via de regra é isso, né? Undo saseru significa fazer com que façam exercícios. Ou dentro de uma frase, né? Por exemplo, Okaa-san wa kodomo ni yasai o tabesaseta. Quer dizer, a mãe fez com que seu filho comesse verduras ou legumes, né? Fez o filho comer verduras ou legumes, né? Tabesaseta, tá? Isso é do verbo taberu, que é o verbo comer, é o verbo do grupo 2, então é mais fácil porque você tira o ru final, coloca o saseru, não vou entrar em detalhes de conjugação, mas o saseta aí tá no passado, né? Então ela fez com que o filho comesse verduras ou legumes, tá? Nesse sentido. Essa estrutura, a forma causativa também se aplica a outros verbos, que são verbos que essa estrutura não vai aparecer exatamente como saseru. Como saseru, ela vai se transformar de acordo com cada verbo for colocado na forma causativa. Um verbo que eu uso muito aqui, que é utau, cantar, ele vira, por exemplo, utawaseru, que é fazer com que cante, fazer cantar. Né? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque uma vez, olha a história, uma vez aqui no Brasil, no Anime Friends, o Masaki Endo, do Jump Project, cantor incrível japonês, ele veio aqui e eu fiz com que ele cantasse uma música que eu gostava muito, chamada Daigander, uma música menor da carreira dele, ninguém se lembra dessa música até hoje, mas eu lembrava, né? Na época ela era até meio nova, e eu fiz ele cantar essa música, e até hoje eles zoam que ele foi obrigado, que eu fiz ele cantar essa música. Então eles falam Daiganda o utawaseta, né? Daiganda o utawaseta, né? Eu fiz cantar Daigander, né? Então eles usam essa estrutura para falar, fez ele cantar a música do Daigander. Então tá nessa forma causativa também. Muito bem, espero que vocês tenham curtido. Deixem mais perguntas aqui. Lembra que esse vídeo vai ser um vídeo fonte para eu explorar e selecionar as perguntas do próximo, tá? Não esquece de deixar aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram. Como eu disse, tem conteúdo diário muito, muito legal, ok? Com cultura pop. E vem fazer parte da nossa comunidade de amantes da língua japonesa. Vai em www.cursonihongo.com.br, coloca o seu e-mail, é rapidinho, você ganha de presente o nosso e-book e o nosso mini curso de japonês básico em 8 vídeos, eu te ensinando japonês, tá bom? Até o próximo vídeo, já né?